Bom dia, Bom dia. muito bom dia a todos. Nós retornamos aqui depois de alguns dias, né? Esse feriado. Estamos retornando. Descansamos um pouquinho e estamos aqui retomando. É, Um pouco fora de hora também, né? Não às 7h07, mas estamos de volta. isso. Nós Viu? estamos igual aquele jogador de futebol, né? Que fica um tempo machucado e depois vai voltando aos pouquinhos e tal. Mas não tinha ninguém machucado aqui É, não, não né? tinha não. A gente vai. Foi só um período de descanso mesmo. A gente estava bem cansado, mas a gente vai voltar agora com as nossas lives sobre como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia, através da palavra de Deus. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre mentira. O título é O seu cônjuge mente demais? Saiba como você deve agir, já que você tem um marido ou uma esposa que tem o vício de mentir, né? Que mente, como diz aquele ditado, mente que nem sente. E a gente vai dar algumas dicas para você que tem um esposo ou uma esposa assim, de como você deve agir, alguns princípios bíblicos, tá bom? A gente conhece aquela história daquele garoto, é uma história muito conhecida, daquele garoto que estava na praia com a família, né? E aí ele entrava no meio do mar assim e ficava lá no meio do mar fingindo que estava morrendo afogado, né? Brincando. Aí quando o pessoal corria para socorrer e tal, chegava lá, ele começava a sorrir, dizendo que era brincadeira, que era mentira, né? E aí os pais disseram, olha, cuidado, porque no dia que for verdade, a gente vai achar que é mentira. E ele repetiu a brincadeira de novo. Aí todo mundo saiu correndo para poder acudir, achando que ele estava realmente morrendo afogado. Quando chegou lá, novamente era uma brincadeira, era uma mentira. E ele repetiu essa brincadeira algumas vezes e todas as vezes todo mundo corria achando que ele estivesse realmente morrendo afogado. Até a hora em que, infelizmente, ele foi pego por uma correnteza do mar, entrou num chamado buraco, né, do mar e entrou naquele redemoinho e começou a afogar de verdade, começou a gritar, e aí todo mundo falou, não, é brincadeira dele, isso é mentira, ele está brincando mais uma vez, isso é só uma mentira dele. E, infelizmente, ele morreu afogado. A mentira tem essa triste consequência de matar afogado quem mente demais. E mata afogado o casamento. Vai matando aos poucos, num processo muito triste, o casal. O relacionamento do casal. E hoje a gente queria falar sobre como você deve agir se você tem um marido ou uma esposa que mente demais, tá bom? Então a primeira coisa que você deve fazer, e a Bíblia diz que você deve fazer isso com brandura, com amor, é começar a alertar ele e fazer ele ou ela enxergar algumas coisas. Através da Escritura, através da palavra de Deus, você vai ministrar ao coração dele algumas coisas e fazer alguns alertas para ele ou para ela, né, para que ele enxergue, ou para que seu cônjuge enxergue que a mentira não vem de Deus e que ele está indo por um caminho muito errado. Primeira coisa que ele deve enxergar, que você deve mostrar para ele, é que Deus odeia o mentiroso. Essa é a palavra, não é? A Bíblia não poupa, Deus não faz o politicamente correto aqui não. A Bíblia não usa meias palavras. A Escritura diz que Deus odeia o mentiroso. Quem vive mentindo, ele é alvo dessa ira de Deus. E você precisa fazer seu esposo, a sua esposa, que mentem compulsivamente, que mentem o tempo todo, você precisa fazê-los enxergar isso. Que Deus não gosta de mentira e que Deus não gosta de mentirosos. É isso que está escrito na palavra de Deus.
E nós devemos, quando ministramos a palavra de Deus, ministramos a verdade, toda a verdade. A gente não fica dando uma mascarada, não. É lógico que você não vai fazer isso numa atitude de ira, de raiva, de ódio, não. Numa atitude de brandura, de carinho, de amor, de misericórdia, você vai dizer, olha, Deus odeia quem mente. Tá? Está escrito na Bíblia e nós vamos ler alguns versos que demonstram isso. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então você vai fazer o seu cônjuge enxergar o seguinte, olha, a Bíblia diz que aqueles que mentem, os lábios mentirosos, são abomináveis, é abominação ao Senhor. Não é que, às vezes no português, as palavras elas dão uma sugestão meio equivocadas quando a gente lê assim direto, né, no original. Não é que Deus não gosta do mentiroso, é Deus abomina o mentiroso. Você percebe que a força da palavra é algo pesado, é abominação mesmo. Aqui esse termo era usado quando a pessoa tinha náuseas, queria vomitar. É uma ânsia de vômito que Deus sente a respeito do mentiroso. Então é fazer o seu cônjuge enxergar isso, para que ele pare de mentir. Ele é alvo dessa abominação de Deus. Ainda, Provérbios capítulo 6, de 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então você tem aí nesse verso coisas que Deus detesta, né? Não é isso que diz aí a palavra? Sim. A Escritura diz, Deus detesta, Deus odeia essas coisas. E você vai ver que uma coisa se repete 2 vezes aí. A mentira. Né? Lábios mentirosos, ele detesta lábios mentirosos. E ele odeia também a testemunha falsa que profere mentiras. Mentira é a única coisa nessa lista que Deus odeia, que Deus detesta, que se repete. Por 2 vezes é citado a mentira. Então é para a gente ter cuidado com isso. É para a gente tomar, é preciso que você alerte o seu cônjuge disso, que está indo por um caminho. Eles não está sendo alvo do amor e da misericórdia de Deus, ele está sendo alvo da ira de Deus. Ele precisa voltar. Ele precisa sair daí. Não quero dizer aqui que Deus não ame ele, que Deus não tenha misericórdia por ele. Mas eu estou dizendo que Deus odeia esse tipo de atitude. O pecado, né? Apocalipse capítulo 22. Deus odeia tanto essa questão da mentira que no último dia, quando Jesus voltar, olha o que ele vai fazer com os mentirosos. Apocalipse 22, 15, né? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Todo aquele que ama e pratica mentira. Fica fora do quê? Está junto com os assassinos, idólatras. Está na mesma lista. O mentiroso está na mesma lista de idólatra, de assassino, de feiticeiro. Fica fora da cidade, né? Fica fora da eternidade. Sim. Com Jesus. A cidade celestial. Aquele que ama e que pratica a mentira, ele fica fora. Então é preciso alertar o seu cônjuge disso. Você vê como é que Deus leva a sério essa questão. E alertar não é olhar para o seu cônjuge e falar assim, eu sei que você está mentindo. Você não sabe o que está escrito na Bíblia, que você não vai entrar no céu? Você tem que parar de mentir. Não é isso, né? Não é...
Peça a Deus sabedoria, o momento certo para falar. Geralmente, 100% das vezes, nunca é na hora de uma discussão. É preciso ter sabedoria para dizer isso, com brandura, né? Como diz o apóstolo lá em Gálatas, no capítulo 6. Se você vê o seu irmão num erro, corrija-o com brandura, diz o apóstolo Paulo. Tá? Tem a hora certa, tem a forma certa de você falar, de você dizer isso, de você ler esses versos para o seu cônjuge e dizer para ele, fala, olha, não minta, porque quando você mente para mim, você está mentindo para Deus em primeiro lugar. Segunda coisa que você precisa alertar o seu cônjuge é que quem mente se torna filho do diabo. E novamente Jesus não poupa palavras, tá? Não fica passando panos quentes, não fica dando amenizada, não. É direto e reto. Quem mente, ele quer fazer a vontade do diabo. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso, pai da mentira. No começo ele dizendo assim, vocês que mentem são filhos dele. Vocês estão querendo satisfazer a vontade do pai de vocês, que é o diabo, o pai da mentira. Então, quando o seu cônjuge mente, ele se faz filho do diabo. Não é uma paternidade muito agradável, né? É a pior paternidade que a gente pode ter, né? Vergonhosa. Então, você precisa alertá-lo disso. É preciso você conversar com o seu cônjuge e dizer, olha, não minta. Porque toda vez que você mente, você se torna filho do diabo. Você faz a vontade do pai da mentira. Ainda, uma outra coisa que você precisa alertar o seu cônjuge que tem um problema com a mentira, é que a cada vez mais que ele mente, que ele vive baseado em mentiras, ele está se afastando da imagem de Cristo. Ou seja, ao invés dele se tornar mais parecido com Jesus, quando ele vive a mentira, quando ele pratica a mentira, quando ele mente, ele está se distanciando de ser mais parecido com Jesus. Colossenses capítulo 3. Versículo 9 e 10 diz assim: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Então, se você se vestiu dessa nova imagem, dessa nova roupagem, está querendo caminhar para ser igual a Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não minta, não mintais uns aos outros. Por quê? Porque cada vez que você mente, você está ficando mais longe de ser parecido com Jesus. É preciso que você fale com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua esposa isso, olha, toda vez que você mente, você está ficando mais longe de ser parecido com Cristo, se distanciando da imagem do Senhor, não é? E nós estamos aqui como servos do Senhor dentro do nosso casamento para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. O casamento é um ótimo lugar para nós buscarmos a imagem de Cristo em nós, não é? Para um ajudar o outro a ser mais parecido com Jesus. Aliás, é o melhor lugar que existe hoje, é o melhor lugar para a gente buscar ser parecido com Jesus. Então, todas as vezes que o seu cônjuge mentir, lembre ele disso, você está ficando cada vez mais longe de ser parecido com Jesus, toda vez que você mente. Você precisa alertá-lo também do seguinte, de que mentir é uma escolha. Porque existem pessoas que mentem, cônjuges, marido ou esposas que mentem e dizem assim,
Ah, saiu sem querer. Eu menti por causa disso, ou joga a culpa em outra pessoa, ou joga a culpa numa outra situação, né? A maioria das mulheres, das esposas que contam para mim, né? Às vezes elas nem contam que mentiram, elas contam o fato e nesse fato existe uma mentira da parte delas. É para evitar briga, né? Mas nunca é a escolha melhor, porque Sim. Deus age na verdade, não na mentira. Né? Mentira é pecado, independente da mentira. É uma mentirinha para apaziguar, para evitar uma discussão, para evitar que a coisa piore. Não é assim. Isso é mais uma mentira que o diabo falou desde lá do princípio, né? Quando ele fala para Eva, mas não era bem assim? Mas não vai ser bem assim? Né? Será que vocês realmente vão morrer? Né? Quando Eva vai comer da fruta, da árvore. Ele continua agindo da mesma forma. Ele nos leva a acreditar que não faz mal nenhum. E a maioria dessas desculpas que às vezes o marido dá ou a esposa dá quando mentem é para dizer que eles não são culpados, que eles mentiram sem querer, que havia uma força maior, uma circunstância maior que o levou a mentir. Isso é uma mentira, porque mentir é escolha. Olha só, o episódio de José do Egito, estava lá na casa de Potifar, olha, Gênesis capítulo 39. 7 e 8, né? Uhum. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Então você vê José aqui conversando com a mulher de Potifar, querendo adulterar, né, querendo enganar o esposo, né, começou a seduzir José. E José disse, não, meu esposo deixou tudo aqui para eu guardar, ele confia em mim. Esposo, né? O seu esposo. Ele confia em mim. O meu senhor, Potifar, confia em mim, tanto que ele viajou e eu estou guardando tudo, inclusive a esposa. Eu não posso traí-lo, né? José escolheu. Mentir é escolha. José escolheu não mentir. Ele poderia viver uma vida mentirosa? Poderia. O patrão viajava e ele se deitava com a esposa, que não ia contar nada, que não ia dizer nada, porque senão os dois morreriam. E aí ficava tudo bem. O patrão viaja, ele se deita com a mulher. O patrão vivia viajando, porque era capitão da guarda do faraó, vivia de viagens, e ele ficaria ali vivendo uma vida de Dom Juan, né? De bom vivant. E ele simplesmente escolheu não mentir. Por quê? Porque mentir é uma escolha. Mentir é uma escolha. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mentir não é um acidente, não, tá? As pessoas não mentem porque eu me estou mentindo por causa de uma circunstância maior, melhor e tal. Enfim. E um outro verso é Efésios capítulo 4, verso 25. Efésios 4, 25. O que diz Efésios 4, 25 aí? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você percebe que é uma atitude que o apóstolo Paulo diz assim, deixando a mentira, ou seja, está nas suas mãos deixar a mentira. É uma escolha, tá? Não é mentir sem querer, saiu sem querer a mentira, ou a circunstância me obrigou a mentir. Não existe nada disso. Mentir é escolha,
tá? E quem mente se torna mentiroso. E mentiroso diante de Deus e dos homens. E é preciso fazer ele enxergar uma outra coisa, que tudo que vem da mentira é ilusão. É preciso que você faça o seu cônjuge, que tem problema com a mentira, de mentir, faça ele enxergar que tudo que ele vai conseguir com a mentira é ilusão. Todos esses textos estão sendo lidos para dar ferramentas, né, por onde você deve andar na Bíblia, os versículos que você deve exortar em amor o seu cônjuge, né, usando a palavra de Deus, usando estes textos que falam sobre a mentira, né, que desagrada a Deus, que é pecado, né? Nós sabemos que você sabe, né? Todo mundo sabe que não é para mentir, mas às vezes a gente pensa que uma mentirinha, não existe mentirinha, e talvez você não saiba conduzir essa conversa, e você peça a Deus então a direção, o momento certo, e você vai usar esses textos, grife esses textos na sua Bíblia, né? Se você puder memorizar onde eles estão, para que na hora da conversa, né, você possa falar, expor, olha o que a Bíblia diz sobre isso, né? Não tá legal, eu tenho pego você em mentiras muitas vezes e não tá bom. Vamos orar sobre isso. Olha o que a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, vamos orar sobre isso. Então, a Ângela até citou um caso aqui das mulheres que vêm dizendo, por exemplo, que ela está mentindo para evitar uma briga, né? Tem gente que acha que a mentira vai resolver algumas coisas. Isso tudo é ilusão. A maioria das vezes é para evitar briga. E é evitar briga e fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu quero e não quero ter problema, né? Eu já sei que o meu marido não vai gostar. Então eu faço o que eu quero, o desejo do meu coração ou o desejo dos meus filhos, né? Alguma coisa que não está de comum acordo com o meu marido. Eu permito e abafo o caso. E essa solução, essas coisas, elas são ilusões, tá? Tudo isso é ilusão. Daqui a pouco vai aparecer, daqui a pouco vai, como diz aí, o caldo vai entornar. E mesmo antes de aparecer nas regiões celestiais, isso tudo é porta aberta, né, para Satanás agir na sua vida, porque Deus está vendo, né? Deus está vendo todas essas coisas. Provérbios 21, 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, algumas versões de língua mentirosa, né? Lábio mentiroso. Você trabalhar para adquirir coisas com a língua falsa, isso é ilusão, está dizendo aí. Isso não vale nada. Você mentir achando que vai conseguir alguma coisa boa com isso é ilusão, tá? Daqui a pouco aparece a podridão por trás dessa mentira. Então tome cuidado, muito cuidado com isso. Então primeiro passo é você alertar o seu cônjuge que está mentindo, você alertá-lo dessas coisas, tá? Que nós falamos aqui. O segundo passo é você suportar a mentira em amor. Nós não estamos falando de concordar com a mentira, tá? Você não vai concordar com ele ou com ela, mas você vai suportar isso em amor, tá? Olha o que diz Provérbios, 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta. O amor é isso, essa ação, essa atitude que eu tenho
que vai dar suporte para o meu cônjuge que tem problema em mentir, para que ele vença esse vício da mentira que está dentro dele. Não, mas vocês não estão entendendo. Eu não amo mais. A situação do meu casamento chegou num ponto que nem amor tem mais. Ore, peça a Deus que encha o seu coração de amor, de perdão, que limpe o seu coração de toda mágoa, de toda raiz de amargura que seja arrancada com a própria mão de Deus. Peça para que Ele encha o seu coração de amor e que você consiga viver o que está aqui. De novo, Hebreus 4,16. Se achegue ao trono da graça, porque no tempo oportuno Ele lhe dará força e misericórdia para você vencer o que você precisa vencer. Ele vai te ajudar, não só a restaurar esse sentimento, mas também a praticar a palavra dele. A maioria das pessoas, nós estamos aí há 20 anos atendendo casais. A grande maioria dos casais que chegam para a gente, dizendo assim, eu não amo mais, não existe mais amor. A maioria, assim, a esmagadora maioria. Isso, a gente começa a conversar e a gente nota que a pessoa tem uma mágoa. Aquilo é rancor, aquilo é mágoa. Não é falta de amor. É porque o rancor e a mágoa está tão grande, a decepção é tão grande, que suplantou o amor. Mas o amor está lá, o amor existe. Não é? Então, ore a Deus. Ore a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14, também fala dessa atitude de suportar em amor. Seu cônjuge mente compulsivamente, suporte isso em amor. Você não precisa concordar com ele, não é? Mas você precisa suportá-lo em amor. Você não deve concordar, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Da perfeição. Então o autor está dizendo suporte, perdoe mutuamente. O amor é esse vínculo, né? essa cola que liga vocês e é perfeito. Suporte em amor o seu cônjuge, tá? E continue mostrando, fazendo enxergar aqueles perigos aquelas coisas que nós já falamos anteriormente. Continue fazendo enxergar e continue suportando. E a última coisa que você deve fazer é continuar clamando a Deus pela cura dele. Não pare de clamar a Deus pela cura do seu cônjuge que tem problema em mentir. Continue orando por ele. É o pecado da mentira, né? Que enrosca nos pés. Paulo diz sobre isso. Alguns pecados enroscam nos nossos pés. Se o seu cônjuge tem se esse é um dos pecados que enroscam nos pés dele, ajude-o, seja cooperador com o Espírito Santo de Deus, para que ele se torne mais parecido com Cristo e você vai estar glorificando a Deus, né, com a sua atitude e obediência da palavra. Muito bem. Salmo 30, verso 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Tu me saraste. Quando a gente clama a Deus, Deus sara, Deus cura. Se você continuar clamando a Deus pela cura do seu cônjuge que tem problema de mentira, Deus vai curá-lo, Deus vai sará-lo. Continue orando, não desista. Outro verso é Salmo 103, verso 3. Salmo 103, verso de número 3, também vai falar desse Deus que cura quando nós clamamos. 103, 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É Deus que faz isso, né?
É Deus que sara, perdoa a iniquidade, é Ele quem sara as enfermidades. É Deus que nos cura. Ele vai curar o seu cônjuge, que tem problema de mentira. Você continue clamando, você continue orando, continue alertando ele dessas coisas que nós falamos aqui. Continue suportando em amor e não deixe de clamar nunca. E o último verso é Tiago, capítulo 5. Apóstolo Tiago, capítulo 5, versos 14 até 16. Tiago 5, 14 e 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Até 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, ore para ser curado, diz o apóstolo. Continue orando. Seu cônjuge será curado, mesmo se ele tem esse problema, mesmo se ele tem esse vício de mentira. Ele será curado. Ore com fé. Peça a Deus, Senhor, eu estou clamando, porque eu sei que o Senhor é o único que pode curá-lo. Amém. Amém? Amém. Então é isso que nós queríamos dizer, são essas dicas que a gente queria passar para você. Você tem um cônjuge que mente demais? Então faça-o enxergar algumas coisas que nós dissemos aqui. Mas não faça na marra. Não desista de tentar. Talvez ele não aceite no começo. No começo, em várias tentativas podem ser frustradas. Mas não desista. Peça a Deus que te dê o momento certo. Enquanto isso, continue orando. Enquanto o momento certo de falar não chega, continue orando. E quando chegar o momento, continue orando, né? Porque geralmente esses pecados que enroscam nos nossos pés são pecados que a gente não consegue se desvencilhar deles com facilidade. Né? Certamente o seu cônjuge vai cair nesse erro, mesmo na tentativa de acertar, vai cair ainda muitas vezes nesse erro, nesse pecado. E você deve estar sempre pronta ou pronto para acreditar que ele está tentando e que ele quer sim obedecer a Deus. Amém. É isso que a gente queria dizer hoje. Deus te abençoe meio de semana, já para o final, né? Quarta, quinta e sexta aí. Isso. E até amanhã, 7 horas. Amém. Se Deus quiser, estaremos aqui. Fica na paz.